Olá! O programa Datas e Dicas está aqui no Museu Nacional do Complexo Cultural da República. E nós estamos recebendo Wagner Barja. Tudo bem, Wagner? Tudo, e vocês? Tudo jóia, é um prazer tê-lo aqui conosco. Sim. E aí, gostou do museu? Nossa, uma exposição maravilhosa. E aí, aproveitando que dia 18 de dezembro é o dia do museólogo, queremos saber de você sobre esse papel do museólogo, sobre o que esse profissional precisa ter para essa profissão. Primeiro, paciência, né? Assim, porque a museologia é um trabalho muito metódico. Vem de uma tradição sólida do conhecimento histórico, curatorial, da investigação, a conservação e a preservação do patrimônio. Então, existem várias formas de se abordar a museologia. Aqui no museu a gente desenvolve uma museologia que atende às necessidades do nosso acervo, né, com técnicos que estão aqui conosco, e também das exposições na parte expográfica, que é uma museologia mais contemporânea e mista, porque também existem obras da tradição pictórica, escultórica, que se misturam às obras de materiais mais simples, né, mais encontráveis. Você estava falando anteriormente comigo sobre essa questão do museólogo, da tradição, esse que estava dentro dos museus, que pensa nessa arte tradicional, e desse museólogo na contemporaneidade. Vamos falar um pouquinho disso? Na verdade, eu acho que muda o acréscimo de conhecimento, pelo fato de que a arte contemporânea exige outro tipo de abordagem no seu dia a dia, no seu trato, né? E em questões teóricas também ela tem que se renovar no sentido de que as obras de arte são constituídas de outros elementos, né, de estrutura e caráter contemporâneo, como a arte digital, por exemplo, que tem que também ter, né, acervar essa arte e fazer com que ela tenha uma memória, porque é uma cultura digital, né, tem que ter um especialista na museologia que possa atender também esse segmento. É um exemplo, né, de que como que as coisas modificam. Hoje a fotografia, por exemplo, ela é muito mais colecionada, as mídias contemporâneas também, você tem mediatecas, onde você tem que também atender esses aspectos da conservação, não só com peças da tradição, como a escultura tradicional, a pintura, o desenho. Então hoje a museologia ela tem esse caráter mais amplo que atravessa essas necessidades, né, da memória e do patrimônio. E hoje também a gente pode dizer que a museologia ela também entrelaça com o social. Sim, o museu social é um museu que atende uma demanda diferenciada dos museus tipo de natureza clássica, tradicional. O museu contemporâneo atual ele tem um outro modelo, uma outra tipologia. Que é o caso aqui do museu. Que é o caso do Museu Nacional. O Museu Nacional ele foi gestado, o desenho institucional dele já é voltado para essa museologia contemporânea atual. E quais seriam as ações atuais do museu? Bom, ele tem missões, né? Missões no campo das artes, da ciência, da cultura, da educação e da economia. E nesses campos, nesses 5 itens, ele tem trabalhado para atender essas demandas, tanto da cadeia produtiva no segmento da economia. Ele tenta absorver projetos que vêm financiados para que esse recurso seja parte dele aplicado aqui na cidade, né? Isso faz girar a economia da cultura local. As exposições aqui têm essa perspectiva sempre de apostar nos profissionais da cultura local para injetar recurso aqui. Então a maioria das exposições vem com recursos nacionais ou internacionais, recursos também com muito apoio do Ministério da Cultura, porque a maioria são via Lei Rouanet, que dá isenção fiscal, né? Mas esses recursos retornam parte deles à nossa economia local da cultura. Então isso aumenta um pouco o PIB, né? Da cultura. E o museu recebe um público imenso, devido a quê?
Olha, devido a vários fatores, mas eu acredito a Lúcio Costa esse impacto de público, porque foi um urbanista que teve a coragem de colocar uma rodoviária no centro de uma cidade moderna, planejada. Normalmente você vai numa cidade e a rodoviária está sempre lá no canto. Verdade. Aqui não, é no centro. E essa centralidade, muito próxima ao museu, faz com que o público passante da rodoviária, grande parte dele, assim, não digo grande parte dele, mas assim um percentual expressivo para uma visitação de museus, que eu acredito que 0,5% do público da rodoviária vem ao museu. Muito interessante isso, né? Então eu acho que 80% do público do museu, o ano passado nós tivemos 972 mil pessoas participando dos eventos aqui, nós acreditamos que grande parte desse público, eu acho que acima de 70% passa pela rodoviária. E tem um público que vem uma vez por conta do próprio prédio, mas ele retorna. Aquela história que eu te falei, vem aquela bola, vou ver. Então tem o papel da arquitetura do Dr. Oscar, que é uma isca, né, muito apropriada. As pessoas vêm porque é um monumento. O eixo monumental é para isso, para colocar monumentos. E esse é um monumento do eixo que tem uma atração inusitada, né? A bola, a gente usa essa bola para tudo, para projetar coisas, enfim, a gente usa o tabuleiro lá fora, né? A praça para fazer eventos e exposições também externas, e isso atrai muito público também. E o museu é um espaço de experimentação, de exploração, de pesquisa e visitação. Hoje nós temos aqui no museu uma exposição que o curador é o próprio Barja. E você pode falar um pouquinho, para fechar essa entrevista, sobre essa exposição, que o público pode estar aqui conosco visitando e conhecendo mais? Interagindo. Então, a exposição ela é feita uma vez, esse tipo de exposição a gente costuma fazer uma vez por ano, quando a gente chama a classe artística para participar, dialogando com o acervo e criando esses territórios que vocês observaram aqui. Ela se chama Seu Museu, ela é aberta ao público de domingo a domingo, exceto segunda, que o museu fecha para dar um descanso. E de 9 às 9, né? De 9 às 6h30. Às 6h30. Enfim, é gratuita a entrada e a gente espera por vocês aqui. Para experimentar, para ver e aprender com esses artistas, com a cultura e com o próprio curador. Nós agradecemos aqui. Eu não estou sempre aqui, mas eu também aprendo muito com as pessoas aqui. É maravilhoso, né? Obrigada pela sua entrevista, é um prazer sempre revê-lo. Nós agradecemos e nos despedimos aqui, homenageando o museólogo. Até a próxima!